Olá, queridos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 88, com o tema Correções. Eu sou Ana Paula Souza e farei o estudo com vocês. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. Mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Paulo, em sua carta aos Hebreus, faz uma pergunta muito interessante, né? Qual pai não corrige o filho? Ora, vamos refletir um pouquinho, né, em nosso lar. Enquanto pais, quando nós percebemos que os nossos filhos têm atitudes que não são apropriadas, seja dentro do lar, por exemplo, conflito entre irmãos, mesmo desrespeito com os mais velhos, com os próprios pais, ou na sociedade, né? Desrespeito, por exemplo, na escola, aos colegas, aos professores, né? Quando nós vemos que os nossos filhos estão tomando atitudes que não são corretas, o que é que nós fazemos, né? Que atitudes nós tomamos? Nós repreendemos, certo? Nós corrigimos. E essas correções que nós fazemos não são para que eles fiquem, né, felizes. Tem que gerar algo que os façam refletir e principalmente que cause uma mudança de atitude. Então, para isso, nós aplicamos algumas penalidades. Por exemplo, privamos de algo que goste muito, né? Porque quando nós privamos, eles vão sentir a falta. E aí eles vão começar a compreender que todas as atitudes erradas que eles fizerem vão ter uma consequência, que não vai ser boa, que vai causar um pouco de desconforto, que vai privar de alguma coisa. Então, assim, nós educamos os nossos filhos para serem pessoas melhores, para serem pessoas de bem, para que sejam pessoas sociáveis, concordam? Então, isso também acontece conosco, né? Nós estamos também sujeitos às repreendas,
que a vida possa nos trazer, né, como fruto de atitudes que tivemos no passado. Por exemplo, às vezes somos privados de nossa saúde por termos cometido excessos, né, seja de alimentação, às vezes da bebida, né, às vezes a inércia por falta de exercícios físicos, ou seja, nós somos privados de nossa saúde. Ou seja, nós sofremos as consequências de atos que nós praticamos, né, ao transgredirmos as leis naturais e divinas. Então, se eu transgrido de alguma forma uma lei natural, por exemplo, eu posso estar intoxicando meu corpo, eu posso estar causando prejuízo a outrem, né? Então, isso tem consequência. E quando falamos em passado, nós não necessariamente estamos falando somente de outras encarnações. Pode ser um passado próximo, inclusive nessa própria encarnação, que a gente já possa estar tendo as consequências e tendo a oportunidade, inclusive, de corrigir. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, ele nos esclarece que, se formos observar bem os males que acometem a Terra de uma maneira geral, são consequências do caráter e do proceder daquelas pessoas que sofrem, né, dos que suportam. Ou seja, nós mesmos, né, que somos geradores das nossas aflições. Então, não adianta, no momento em que eu estou sofrendo uma corrigenda, né, algo que vá burilar o meu espírito, algo que vá burilar a minha personalidade, me revoltar contra Deus. Por quê? Porque Deus não nos pune. E sim, nós nos colocamos em situações adversas através do nosso proceder. O Evangelho já nos diz isso. O Evangelho ainda continua. Quantos são as vítimas de sua própria imprevidência, né? Do seu orgulho, da sua ambição. Então, vamos exemplificar aqui uma situação. Eu sou muito apegada ao dinheiro, vamos supor. E em uma encarnação passada, eu tinha muitas posses e utilizava esse dinheiro apenas para nutrir o meu orgulho, o meu egoísmo, muitas das vezes até prejudicando aqueles que estavam ao meu redor e que precisavam, né, da minha, vamos dizer assim, da minha benevolência para ajudar, para empregar, para gerar condições de vida melhor para aquelas pessoas que estivessem ao meu redor. Então, para que eu aprenda que não devemos ser escravos dos bens materiais, que a riqueza ela é uma prova, eu posso voltar encarnado em uma situação de bastante carência material, né? Ou também eu posso vir com alguns bens, ou até abastado, para tentar novamente fazer o bom uso daquele dinheiro. Mas eu posso ter programado que em algum momento eu vou perder todo aquele dinheiro, né? Toda aquela riqueza, que é para que eu, naquela encarnação, conheça o outro lado da experiência, aprendendo na vivência, ali naquele dia a dia, a necessidade que as pessoas carentes possuem de ter alguém, de ter pessoas que também ajudem, né? Seja empregando, seja ajudando o entorno, o social, né? Fazendo o uso correto dos bens materiais. Então, muitas das vezes, nós somos privados das coisas para nós compreendermos também o outro lado. Então, diante dessa vicissitude, dessa situação, eu posso ter duas atitudes, né? Eu posso me desesperar, eu posso entrar em um estado psíquico tão perturbado, porque eu perdi tudo que eu tinha, que eu não consiga, inclusive, suportar aquela prova, e às vezes até abreviar a minha vida por não suportar, que é o que acontece, a gente vê que acontece, né, na nossa sociedade, infelizmente. Ou eu posso, diante dessa dificuldade, ter uma atitude de serenidade, em primeiro lugar, né? Primeiro vem a questão do impacto, né? Mas depois a gente asserena o nosso coração, depois começa a refletir sobre o que levou
o que foi o estopim, o que é que levou a acontecer essa dificuldade, né? Será que eu perdi os meus bens porque eu fui imprudente, porque eu gastava demais, porque eu fui egoísta, enfim. A gente começa a refletir um pouco sobre as nossas atitudes perante aquela situação. Estou falando do dinheiro aqui porque foi o caso fictício que nós trouxemos, né? Mas pode ser em relação à saúde, em relação a qualquer outra situação que possa nos tirar, que possa nos trazer desequilíbrio, né? Então, diante disso, eu posso também, diante dessa dificuldade, ter uma atitude de serenidade, refletir e projetar qual a melhor forma de agir diante dessa situação sem me revoltar. Isso que estamos falando aqui também, eu não estou generalizando, isso foi só uma situação hipotética, tá bem? Isso não significa que todas as pessoas que são mais vulneráveis socialmente, elas fizeram mal o uso dos bens materiais. Se a gente for estudar, não é uma coisa categórica, existem várias situações que podem desencadear esse tipo de prova, né? É só uma situação hipotética. Então, se vivemos em um mundo de provas e expiações, é natural e é comum que nós nos deparemos com essas situações, que nos trazem angústia, medo, dor, situações que nos desequilibrem e gerem transtorno na nossa vida. Emmanuel, ele vem nos dizer no texto, e a doutrina também nos orienta, né, que tudo isso faz parte do processo regenerativo e que devemos encarar com serenidade e com resignação. Isso não significa ficarmos parados esperando a vida passar sem lutar ou buscar soluções. Né? Quando isso é possível, a gente busca soluções, a gente corre atrás, muito pelo contrário. Então, é importante compreender que o aguilhão que fere também é salvador. As vicissitudes que nos são impostas, que nos são apresentadas, elas vêm com um objetivo, né? Então, como nos diz Emmanuel, ela nos educa, nos ajuda a superar as nossas mazelas espirituais e sendo luz norteadora do nosso caminho, do nosso futuro. E onde é que a gente pode, diante dessas situações, buscar essa força, buscar a serenidade para passar por essas situações, sem nos revoltar, né? Compreender o que está acontecendo conosco, né? E temos o maior exemplo, que é o nosso mestre de amor, Jesus. Jesus, ele nos mostrou o caminho quando ele suportou todas as vicissitudes que ele passou na terra, sempre tendo bom ânimo e sempre ensinando ao próximo o que deveria ser feito. E ele nunca nos disse que seria fácil. No Evangelho, inclusive, ele diz que no mundo teremos aflições, ou seja, ele foi bem claro que ao mergulharmos no corpo carnal em um mundo de provas e expiações, nós não teremos apenas benesses e alegrias, né? No entanto, ele também nos traz o apaziguamento, né? Ele também nos diz para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E assim como ele trouxe-nos o Evangelho, o caminho, né? Que nos mostra o caminho de como vencer esse mundo. Ele veio exemplificar o que é sofrer, sem se revoltar, né? Nos mostrando que a vida continua, que somos espíritos eternos e que vivemos experiências na carne a fim de lapidar o nosso espírito. Então, em síntese, o fato gerador de nossas angústias é o que menos importa. O que importa mesmo é como lidamos com elas e que atitude nós vamos tomar diante da dificuldade. Se é de revolta, se é de inércia, reclamação, ou se é de proatividade, de resignação, não confundir com estagnação. Então, para nos ajudar também nessa compreensão, a doutrina nos traz o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós inclusive já citamos, intitulado Bem-aventurados aflitos.
Ele vem descortinar os véus sobre as causas da aflição, a sua justiça, por que nós devemos ter resignação, esclarecendo as necessidades da nossa corrigenda. Então, nós temos um aparato espiritual e de informações que nos ajudam nessa caminhada, que nos ajudam a ter força e a ter fé, fé no futuro principalmente. Lembremos das bem-aventuranças, onde o Cristo nos fala: bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Então, depois de passada toda a tempestade, os aprendizados, eles vão abrir novos horizontes para um futuro com mais paz, amor e serenidade. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Muita paz para todos.